Olá, muito boa noite. Metrópolis no ar e sextou, pessoal. Já se programou para o fim de semana? Não? Então a gente te ajuda a navegar pelos 7 mares da arte e da cultura. Tem artes visuais com carnaval, teatro, música, literatura, um prato cheio, olha só. Sobre o que a gente está falando, exatamente? A gente tá falando... O espetáculo Um Dia de Semana Qualquer narra a história de uma mulher sufocada pela solidão e a pressão das redes sociais. A exposição Trabalho de Carnaval traz mais de 200 obras ligadas à rotina de quem trabalha para celebrar a festa popular. E a gente recebe aqui no estúdio a cantora Roberta Sá, que comemora 20 anos de carreira com turnê, disco e audiovisual. Fala o coco pra fazer cocada, cocada branca e cocada escura, cocada puxa de amendoim, pra vender no tabuleiro na ladeira do Bonfim. É a cocadeira já vendeu doce de coco lá na feira, meu senhor mandou vender na ladeira do Bonfim, cocada com coco e araçamirim. Pô, vai ralar o coco, vai ralar o coco pra fazer, vai ralar o coco pra fazer cocada, mercar no tabuleiro, cocadinha de vender, olha a cocada. Trepe no coqueiro, tire o coco que vai quebrar, quebre o coco, tire a casca, pegue o coco e vai ralar. Vocês viram aí um trechinho de Cocada, uma das músicas que ficaram marcadas na voz inconfundível da Roberta Sá, que hoje está aqui com a gente no estúdio, comemorando 20 anos de carreira. Passou rápido, Roberta, todo esse tempo? Às vezes sim, às vezes não. A sensação é essa. Poxa, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Você fez ontem o show de estreia dessa turnê. Sim. E eu vou começar perguntando, por que São Paulo, né? A gente ficou muito honrado. O primeiro show do ano em São Paulo, né? São Paulo, eu acho que é uma cidade onde as coisas acontecem, onde a cultura é muito respeitada, né? Eu acho que tem um espaço para a cultura muito latente sempre, assim, uma cidade muito efervescente. Então, começar o ano aqui, acho que é um pé direito. Ó, a gente está vendo umas imagens da noite de ontem no Teatro Bradesco. Esse álbum visual foi gravado também na Casa de Francisca, né? Então eu vou falar, a gente vai ficar muito feliz com essa sua temporada paulistana. Sim, a Casa de Francisca, eu falo que eu tô curando uma dor de cotovelo, porque na pandemia eu via os shows que foram gravados lá, eu achava aquilo tão lindo. E eu adoro o Rubens e adoro a Casa de Francisca. Eu falava, Rubens, queria tanto gravar, mas eu não tenho como ir para São Paulo para gravar e levar a equipe e tal. E a gente ficou nesse namoro e eu não consegui fazer na época da pandemia. E eu pensei, eu falei, a próxima coisa que eu gravar, se tiver um formato que caiba na Casa de Francisco, eu quero gravar lá. E aí gravamos lá e é um lugar lindo, né? Eu acho que é um lugar cultural, assim. Eu acho que esse show, eu acho que a minha carreira é muito dedicada à música popular brasileira, muito dedicada à cultura brasileira. Eu acho que a Casa de Francisco é uma casa dessa cultura também aqui em São Paulo, né? E abriu em grande estilo. Daí as imagens que a gente viu era do Teatro Bradesco de ontem. Maravilhoso, um teatrão, assim. Primeira vez que a gente faz também num teatrão grandão, assim, e foi emocionante, assim, aquele teatro robusto, né? Com 20 anos de carreira, já dá para fazer um balanço ou a gente ainda está olhando para o horizonte, Roberta? Olho super para o horizonte, mas eu acho o balanço super, super importante, sabe? Eu acho que a gente foi obrigado coletivamente na pandemia a fazer um balanço, né, coletivo. Eu estava fazendo 40 anos na pandemia, então já foi um super balanço de vida. Claro. E chegando aos 20 anos de carreira, eu acho que eu entendi, sabe, onde eu tô e para onde eu quero ir. Acho que isso foi muito importante, por isso que foi tão importante fazer esse álbum visual, como você muito bem falou, que é isso que ele é mesmo, porque eu acho que concluir esse capítulo para poder ter o daqui para frente. Eu acho que eu precisava dessa conclusão de curso. Maravilhoso. A gente vai, enfim, a gente separou um arquivo para você, tem uma surpresinha que a gente preparou. Vamos olhar. A vizinha do lado. A vizinha do lado foi um presente que eu ganhei do Gilberto Braga. Eu gravei uma demo em 2000, que começou o processo de gravação dessa demo, começou lá em 2003, mais ou menos. E aí, com essa demo pronta, eu distribuí em várias gravadoras, inclusive na Som Livre. E deixei uma demo na portaria da casa do Gilberto Braga. Aí deixei de maneira muito despretensiosa, achando que não ia acontecer nada. Mas, para minha surpresa, eu recebi retorno
do pessoal do Gilberto me ligando, dizendo que ele tinha gostado da minha voz e que ele precisava de alguém para cantar A Vizinha do Lado, do Dorival Caymmi. Ah, é bom, Minha né? carreira, eu acho que começou aí. A vizinha quando passa com seu vestido grená. É tão interessante te olhar aqui e ver essas imagens. Eu queria até saber como é que você se vê nesse começo eu fico de carreira. emocionada. Eu era tão cruel comigo, sabia? Renata, assim, eu era uma pessoa muito insegura, assim, eu acho que insegura com o meu corpo, insegura com a minha imagem. Eu não vim de uma família de músicos. Quando eu lancei meu primeiro disco, eu tinha feito 5 shows na minha vida inteira. Uau. Eu nasci no estúdio, basicamente, porque eu fiz um programa de TV, um primeiro reality de música eu fiz, né, que foi o Fama, na TV Globo. E aí, quando eu saí do reality, eu fui cantar um pouquinho, fiz uns shows no Mistura Fina e logo fui gravar meu primeiro disco. E aí, quando eu lancei o Brasil, eu lembro, eram 5 o número de shows que eu tinha feito na vida. E eu não achava que o Brasil fosse receber a atenção que recebeu. Sim. Fosse a primeira página de jornal, que as pessoas fossem, né, que ele ia concorrer a prêmio. Aí eu fiquei assim, eu falei, e agora? Agora, né, vou ter que levar isso pra frente. Então eu fui, assim, engolindo o choro, sabe? Assim, pra fazer as coisas, nervoso, vou. Sabe aquela coisa de tá com medo, vai com medo? Medo mesmo. Eu pensei a mesma coisa. Eu fui essa cantora durante muito tempo. Assim, eu me libertei. A minha liberdade veio depois, assim, veio depois dos 30 anos, assim, é que eu comecei a me apropriar da minha mulher, entendeu? Dessa coisa feminina e ainda bem que o movimento feminista chegou com muita força nos meus 30 anos. Eu comecei a ler e comecei a entender da onde vinham as minhas inseguranças e isso me libertou de uma maneira incrível. E aí, como é que você escolhe, então, um repertório de 14 músicas para, enfim, colocar 20 anos e que vem com esse nome tão lindo, né? Tudo que eu canto sou. Então, como é que você escolheu esse repertório? Eu escolhi as canções porque eu gravei um audiovisual grávida, que é o Samba Sá. Então, tem algumas canções que estão no show, mas que não foram para o audiovisual, como Me Erra, que foi uma música que a Adriana Calcanhoto fez para mim, mas que eu tinha acabado de gravar ao vivo. Então, não fazia muito sentido, sabe? Amanhã é sábado, que o Martim... Mesma coisa, eu tinha acabado de regravar ao vivo pela segunda vez. Não tinha sentido ter uma terceira vez. Então, eu fiz alguns cortes nesse sentido e foi muito pela vontade de matar a saudade de algumas canções que eu não cantava há muito tempo, sabe? Como Cocada, como Água Doce. A gente está ouvindo aqui um trechinho de Eu Sambo, a gente vai soltar? Você não posso esconder o que o amor me faz, do César Mendes e Capinã. Coisa linda. Eu vou voltar até para essa história do título. Tudo que eu canto sou. Você canta samba, você canta pop, você canta... Eu queria um pouco que você falasse dessa escolha também, como que ela foi feita. Eu achei muito bonito que quando eu fiz esse show foi feito, não foi feito para ser gravado, ele foi feito para uma temporada no Teatro Ipanema, no Rio, que é um teatrinho bem pequenininho, e aí a gente montou esse show. Quando o show ficou pronto, eu saía do palco e as pessoas falavam, você vai gravar, né? Mas você vai gravar, né? E aí foi aí que a gente resolveu gravar. Então, a escolha desse repertório, ele foi feito muito para retomar esse lugar da intimidade, sabe? Eram músicas... O que eu quero dizer 20 anos depois, sabe? Que músicas que 20 anos depois me traduzem agora, sabe? Aí tem isso, assim, tem umas frases dessas músicas, essa que estava tocando agora, tem essa frase: ninguém esquece a dor sem merecer perder o que era bom. Para uma coisa de celebração, né? Eu acho muito pertinente ter essa frase, porque numa carreira de 20 anos, numa vida, em 20 anos, você tem muitas alegrias, mas você também tem muitos tropeços. Então, eu acho que essa frase fala disso, assim, E aí tem Pavilhão de Espelhos que fala, não, eu não me arrependi de nada. E tem Marejada que fala, tem que ser onda forte para me derrubar. Então, são frases, assim, que eu fui costurando como se eu dissesse para mim mesma, sabe? Assim... Eu vou até citar uma frase sua, na verdade, para falar, porque você fez uma escolha no repertório de cantar algumas músicas compostas por mulheres, Rosa Passos, Dora Morlenbaum, e você fala de quais as mulheres que me ajudaram nessa caminhada, né? Quais são essas mulheres e por que, então, colocá-las também, levantá-las nesse disco? Sim, eu acho que elas representam essa
gama enorme de mulheres que abriram caminhos para a gente, desde Dona Ivone Lara e Clementina e Jovelina Pérola Negra, Elza Soares, até essas mulheres que foram Marisa Monte, né? As mulheres que Elisete, Elis Regina, essas mulheres todas, cantoras, compositoras que vieram antes e que abriram caminho, né? Eu escolhi algumas contemporâneas minhas, como a Tereza Cristina, né? Que eu gravei Lavoura, que foi a primeira mulher que me deu uma canção inédita para gravar. No meu primeiro disco tem 2 músicas inéditas, uma que é Lavoura que eram inéditas, Lavoura e Braseiro. Então, assim, a Tereza é uma compositora que eu amo de paixão e ela fala essa música do ofício de escrever, do ofício de compor. Eu estou no momento que eu estou compondo muito, né? Então, ela fala disso de a lua já se escondeu, vestido do céu, e eu mal vejo a minha mão a rabiscar esboço de canção. Essa imagem, né, da mulher que produz, assim, eu acho que essa música representa esse espaço. A Dora, que vem com uma juventude cortante e arrebatadora, com essa confusão. Assim, as mulheres... A Rosa Passos, que é uma referência enorme, que ela, com a sua voz, com o seu violão, já é um universo a ser explorado por si. Então, são várias inspirações, assim, de mulheres que mantêm uma força e uma carreiras tão coerentes, assim, tão bonitas, né? Eu acho que a gente separou um trecho de Lavoura. Vou pedir pra gente rodar aqui, que é tão linda essa música, né? Essa música é linda. E eu mal vejo a minha mão a rabiscar esboço de canção, poesia vã, pobre verso meu que brota quando feneceu a mesma flor que concebeu, perdido na alucinação. É tão lindo, gente, a gente fica aqui meio perdido. Mas uma coisa que eu queria puxar, veio Lavoura e também Casa Pré-Fabricada, são músicas que estão no seu primeiro disco. Sim. E que estão nesse disco, né, nesse álbum. E aí eu fico pensando também, o tempo, obviamente a gente sabe que a qualidade vocal nunca se alterou e a gente só vai ganhando técnica, mas o cantar, o seu lado intérprete, a maneira como você canta Lavoura e Casa, você percebe uma diferença desses 20 anos? 100%. Eu acho que já tinha uma construção de segurança, de ser uma mulher mais segura, mais proprietária de mim mesma, sabe? Mais dona de mim. Como diria a Isa, maravilhosa Isa. Mas eu acho que a maternidade é que me fez aterrar de vez nessa apropriação, assim. E eu vou me emocionar, porque assim, a minha filha me deu uma força, sabe? Uma coisa, assim, uma vontade de viver, uma vontade de produzir. Me deu um sopro de vida mesmo, sabe? Assim, e é isso, eu me emociono muito de falar. Foi uma coisa assim, pari minha filha no meu aniversário de 42 anos. Essa loucura, ela nasceu no mesmo dia que você. E as pessoas falam, não, mas você marcou. Eu falei, não, amor, fiquei 16 horas de trabalho de parto, não aconteceu, tive que fazer uma cesariana, mas eu fiquei lá 16 horas, ela nasceu a hora que ela tinha que nascer. E foi uma coisa assim, um acontecimento a maternidade na minha vida, e ser mãe de uma menina me deu muita responsabilidade, sabe? De que mulher eu quero deixar de exemplo para minha filha, sabe? Isso é bom demais, assim. A gente está vendo aqui mais umas imagens e a sua carreira também sempre foi muito documentada, né? Você vem dessa época que a gente gravava DVD a cada disco, né? Todos os nossos filhos dos anos 90. E tem um cuidado estético muito grande, né? Nesse álbum visual. O quanto você palpita nisso? Primeira pergunta. Pra caramba. Assim, esse especificamente foi uma coisa muito... É muito difícil dizer, porque a equipe era pequena, então, e cada um contribuiu muito, assim, desde do Alan e do Gabriel, que estão ali comigo, fazendo voz, violão, bandolim, o que eles contribuíram, os arranjos do Alan, mas o que o Gabriel também trouxe de musicalidade para esse projeto, com a administração da Fernanda,
Fernanda Davi, que é minha empresária, com a ajuda de curadoria do Pedro Saller, que é meu marido, que também assina a direção artística, que trouxe o Guta, que é o diretor, porque o Guta, o Pedro, enfim, trabalha com produção, com festival. O Guta faz muitas coisas do Queremos, que é a marca do Pedro, e o Guta tem uma amizade enorme e eu ganhei essa amizade. Que ótimo. Ganhei esse apreço, esse cuidado do Guta, que é um super diretor e que trabalha com muita leveza, porque você fazer um audiovisual, eu já fiz vários, a dificuldade é a pessoa que está fazendo a parte do filme, que é uma parte tão difícil e tão complexa, entender a simplicidade e o timing da música, que é outro. Né? Esse encontro é dificílimo, eu acho que o Guta entendeu isso super bem, a gente não se exauriu, assim, sabe? Eu ia até perguntar, porque tem um acting, né? Porque uma coisa, como você falou, é gravar um álbum ao vivo, não tinha ninguém. Foi tudo na hora. Foi tudo na hora. Foi tudo na hora, porque, assim, a gente chegou na casa de Francisco e a gente ia gravar tudo numa posição só. Mas aí, né, esse povo do cinema, tudo... Começa falando, mas ali, aí o diretor de fotografia, o Fernando começou a falar assim, não, porque, não, aqui a gente vai virar aqui, vai fazer não sei o quê. E aí, no final, eu estava gravando videoclipes das músicas e cantando ao vivo, então foi uma experiência muito legal. E eu fingi que tinha plateia, porque eu entendi que aí os 20 anos de carreira fazem muita diferença. Eu falei, as pessoas vão estar vendo isso em casa como se fosse um show e elas estão dentro do palco. Eu queria muito que elas tivessem essa sensação. Então, eu olhava para a câmera como se a câmera fosse uma pessoa mesmo, ou 100 mil pessoas, sei lá. Que demais. Para poder olhar no olho das pessoas. Então, eu imaginei isso e senti as pessoas comigo ali. A gente estava super curiosa aqui. Acho que tem uma coisa que você falou já, queria trazer de novo. Você compõe, e nesse disco você também traz muitas músicas que você interpreta, né? Sim, sim. A maioria só tem uma música minha. Então eu queria que você falasse da diferença dos prazeres mesmo, né? Porque o intérprete, eu vou falar agora, eu vou revelar, eu amo, por exemplo, um mutirão de amor na sua voz, às vezes até mais que na original. Que então, bom. O intérprete tem também essa característica da apropriação, né? Sim. Qual é o prazer de cada uma, então? Cara, eu acho que eu gosto até mais de escolher uma canção para cantar e fazer com que... Assim, eu adoro a palavra do outro. Adoro... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu adoro a palavra do outro. E às vezes o outro traduz melhor o que eu quero dizer e o que eu estou sentindo do que eu mesma. Mas o prazer de compor, para mim, é uma coisa que... É uma necessidade, eu tenho que botar para fora. Então, não necessariamente eu gravo num disco meu as canções que eu tenho, minhas. Agora, por um acaso, eu estou com uma boa safra, assim, de canções e que eu acho que... Talvez venha disco novo no fim do ano. Talvez venha. Mas é novidade também para mim compor. Eu venho de uma geração de MPB que... Muito genial, né? Assim, quem veio antes, né? Sim, sim. Né? Assim, uma coisa muito forte de Caetano, Djavan, Gilberto Gil, Tom Jobim ainda era vivo, sabe? Uma coisa assim... Eu vi Tom Jobim lançar discos, como é que eu vou compor alguma coisa? Isso que eu pensava, sabe? Sei. E agora eu tô me libertando um pouco disso, porque eu entendi também que não precisa ser genial, só precisa... Se eu preciso botar pra fora, eu não preciso nem gravar aquilo. Sim. Aquilo tem que existir. E aí, se couber... em algum disco, mas a intérprete é muito forte em mim, realmente. Ai, bom, muito obrigada, Roberta, pelo seu tempo aqui. Gente, a gente obrigada. Podia ficar horas conversando. Horas, amei. Eu vou agradecer muito. Obrigada. A gente segue agora falando de teatro. A companhia Notívagos Burlescos comemora 23 anos de trajetória com o espetáculo Um Dia de Semana Qualquer. Uma experiência cênica potente sobre a solidão contemporânea, a pressão das redes e a corrida pelo capital. Em cena, uma mulher atravessa uma rotina sufocada pelo barulho da cidade, das redes e da mídia, enquanto uma atriz luta para criar em meio às exigências do presente. Sobre o que a gente está falando, exatamente? A gente está falando sobre a potência da esperança dos perdedores, a gente está falando sobre os heróis individuais. Quem é essa mulher? A Sheila escreveu o texto, interpreta, fundou o Grupo Notívagos e também, faz tudo. Faz tudo. Eu acho que esse é o espírito do teatro de grupo, né? Que a gente tenta preservar, que é o trabalho do teatro, né? Não só o ator, não é só chegar, dar seu texto e ir embora, né? A gente produz tudo, a gente cria uma obra juntos. Esse lance de teatro, você não percebe o quanto isso te deixa estressada? Não, é super legal você ter um hobby, mas tem coisa que a gente precisa deixar embora. Poxa, o Notívagos nasceu de uma vontade de fazer teatro que eu e meu irmão a gente tinha
E a gente começou a procurar uma peça, e aí a gente caiu na peça do Kreutz, porque era um monólogo. E aí a gente não tinha uma equipe muito grande ainda, mas a gente fez esse primeiro espetáculo. Eu queria ser leve, eu queria ser agradável, eu queria ter um papo fresco. Mas eu tô sempre roendo as migalhas. Eu tô sempre brava. Eu tô sempre forte. O que a gente sempre procura trazer nos nossos espetáculos é propor uma reflexão, né? Propor um olhar distanciado de uma situação e onde as pessoas acabam se enxergando e refletindo um pouco a respeito da vida dela e do que está ao redor delas ali. Essa já é uma terceira versão do espetáculo, né? Cada vez que a gente se reúne para trabalhar, a gente encontra novos significados nele, mas o nome sempre é o mesmo, um dia de semana qualquer, porque é dentro do cotidiano que a gente encontra as grandes questões da humanidade. Sabe o que eu acho? Eu acho que está na hora de você ir embora. A peça é calcada nessa figura, na Paula. Então, eu tentei buscar sempre o protagonismo dessa mulher. Então, os homens que estão ali em torno dela, eles têm uma função de deflagrar as contradições das relações, tanto dentro de uma amizade, quanto dentro de um relacionamento afetivo. Como é que é viver uma solidão cercada de barulho? Né? Porque a gente tem ruído o tempo inteiro, a gente tem vídeo o tempo inteiro. Então, a gente achou que seria um tema interessante investigar como que é a solidão hoje, essa solidão acompanhada que a gente vive, né? O desafio foi falar dessa modernidade com o celular, que todo mundo está com o celular o tempo todo, e como trazer ele para a cena, né? Então é isso. Cuide da sua energia, mesmo que ela seja a última coisa que te resta. E daí o recurso foi criar 4 celulares enormes, 4 telões em que a gente projeta o que ela está vendo ali na tela do celular e também o que está um pouco se passando na cabeça dessa mulher nessa solidão do apartamento ali, enquanto ela vai vivendo. Desenrolando uma linha do tempo, não é tão difícil de entristecer. Uma janela sempre incerta, constantemente aberta para te acolher. Tá tudo muito difícil para todo mundo, tá todo mundo vivendo nesse caos, nesse barulho, mas a gente tem que se encontrar. Acho que a criatividade, ela tem que estar acima da produtividade, às vezes, pelo menos pra gente mesmo, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente tenta fazer e que a gente tenta criar. Eu acho que o ser humano é um ser criativo, então a gente precisa disso, a gente precisa da arte. Mas logo é sexta-feira, a gente anestesia, estende a saideira e não quer mais saber. E agora tem dica boa de literatura. O jornalista Leonêncio Nossa anunciou o lançamento de uma biografia de João Guimarães Rosa em março, em uma parceria entre as editoras Nova Fronteira e Top Books. O autor teve acesso a depoimentos inéditos e acervos privados para ajudar a compor o livro, uma pesquisa de 20 anos que promete mostrar tanto a vida particular do mineiro quanto a carreira dele como diplomata e escritor. O livro pega em cheio a comemoração de aniversário de 70 anos de Grande Sertão Veredas, obra célebre do escritor. Enquanto a publicação não sai, a gente vai te dar uma dica casadinha. Fiquem aí então com um trecho de Grande Sertão, adaptação bem diferentona para o cinema da obra de Guimarães Rosa, dirigida por Guel Arraes. O filme está disponível no cardápio da Prime Video. E fiquem aí, porque depois do intervalo tem muito mais. Sabe atirar? Não lhe enjoa. Prometo o fim de tudo! Liquidar com os bandidos! E agora o assunto é audiovisual. Estão abertas as inscrições do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2026. Podem se candidatar a longas-metragens e séries de TV com data de lançamento entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril desse ano. O prazo é até 20 de março.
Fim de semana chegando e é hora de se programar com show, teatro, artes visuais e atividades para toda a família nesta época de férias escolares. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Fim de semana combina com boa música. Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, faz show solo no Sesc Bom Retiro de hoje até domingo. No repertório, canções que foram gravadas como singles e para projetos especiais. Como uma onda no mar. Últimas oportunidades para prestigiar a mostra São Paulo-Paris, a descoberta de Tarsila do Amaral, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A mostra reúne obras importantes da trajetória dela, que é considerada um dos grandes nomes do modernismo, como autorretrato e operários. Eu tô ficando maluco ou foi você que me pediu um pouco mais de romantismo? Dormir agarradinho também é romântico. Tá bom. No teatro, a dica é curtir a comédia Dois de Nós, no Teatro Tuca, em São Paulo. A peça é estrelada por Antônio Fagundes, Cristiane Torlone, Tiago Fragoso e Alexandra Martins. Entre desabafos, descobertas e muito humor, dois casais de diferentes gerações se encontram num quarto de hotel em uma noite de muitas revelações. Ninguém faz novos amigos aos 70. E depois você não tem mais saco pra ninguém. Eu? Tem razão. Para aproveitar a temporada de verão, tem programação especial. No Museu da Imigração, além da visitação, atividades culturais especiais entram na programação. Já a Fábrica de Cultura da Brasilândia destaca as férias acrobáticas, com oficinas circenses gratuitas e muita diversão. Quem é fã de carnaval e ainda não se planejou, corra, porque a folia acontece na terceira semana de fevereiro e já dá para ir aquecendo na exposição Trabalho de Carnaval em SP. Trata-se de uma mostra coletiva com cerca de 200 itens que celebra a festa em si e aqueles que suam o ano inteiro para que ela se realize. Essa exposição, ela se chama Trabalho de Carnaval porque a ideia era pensar o carnaval como uma grande festa popular brasileira, pensar o carnaval como uma oportunidade para cada indivíduo, cada grupo organizado se fantasiar, inventar personagens, reivindicar poder, tomar as ruas, né? Então, quanto que isso fala para muito mais do que o que a gente vê na TV, dos grandes carros de destaque, o que está por trás dessa organização, né? Então, os barracões nos interessam, os processos criativos, os grandes mestres. Veja uma riqueza de bordados de uma fantasia como essa de Clóvis Bornai nos grandes carnavais de clube do Rio de Janeiro no século XX. Ao mesmo tempo, a gente troca lantejoulas por ráfia e originalmente sacos de lixo e a gente vê o mesmo requinte, a mesma maestria na construção da fantasia de um bate-bola no subúrbio carioca. Então, a gente quer olhar para essas inteligências e quer mostrar o carnaval para além do momento da folia, do desvairio, né? Tem muito suor, muito trabalho, muita racionalidade, muito planejamento e a gente quer falar dessa cadeia produtiva, assumindo um desafio de percorrer territórios carnavalescos no Brasil. Bom, a gente chega aqui no Núcleo Trabalho e a gente é recebido por um canto de parede em que existem algumas figuras de carnavalescos, de líderes de diferentes carnavais. E aqui ao lado, para a gente já ver as vizinhanças de diferentes carnavais, de diferentes estados que a exposição vai criando, a gente chega perto dessa pintura icônica de um artista chamado Bajado, que sai do interior de Pernambuco e vai para Olinda, uma cidade colonial muito efervescente culturalmente, onde tem o clássico carnaval de Pernambuco, o carnaval das orquestras de frevo, dos blocos e troças nas ruas.
Outra presença fundamental no núcleo que a gente chama de poder é a do Maracatu Elefante, liderado por Dona Santa. Agora a gente chegou no núcleo da cidade e é um núcleo interessante para a gente pensar essa disputa de espaço, as ruas da cidade. Quem é que pode ser dono da rua nessa manifestação temporária do carnaval? São os carros que passam por ali todos os dias ou são os pedestres, né? Tem até um termo que no começo do século XX era muito comum. A gente não chamava de bloco ou troça, a gente chamava de bloco pedestre. Significa o bloco daqueles que não estão no corso, não tem carro, ou seja, não tem posses para viver um carnaval privilegiado. Ana, se a gente fosse traduzir o nome dessa exposição em uma só frase, qual seria? Eu vou ter que parafrasear o maravilhoso Milton Cunha, que chama o carnaval de um grande fenômeno da inteligência preta popular brasileira. E o Metrópolis de hoje vai ficando por aqui. Na segunda-feira a gente está de volta às 11h30 da noite. Um beijo grande e bom final de semana. Não posso esconder o que o amor me faz. A tua ausência dói, eu não sou capaz de suportar o medo e a solidão da espera. Ninguém é dono do destino, pode crer. Diz